Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou a Letícia Vexel e hoje estamos aqui com potência. Quer saber mais? É só continuar aqui no vídeo. Dica Asus. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a Asus no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! Meus amigos gamers de todos os tipos, hoje estamos aqui com ela, uma fonte mais do que potente, porque estamos falando aí de 1200 watts. Temos aqui a ROG Thor 1200 watts Platinum 2. Essa fonte aqui perfeita para você aí que tá querendo montar um PC gamer potente com tudo que você tem direito. Vamos começar então esmiuçando justamente o nome dessa bonitinha aqui e depois a gente entra aqui em alguns detalhes e especificações para essa fonte. Primeiro, como vocês podem ver, a gente tem um produto ROG, né, como o nome já diz, como a estética também já apresenta para vocês. Afinal, a gente tá falando de um produto pensado para os gamers. Então a nossa linha ROG justamente tem aí esse enfoque de você que tá montando um computador para jogar. E já que a gente está falando de uma Thor, justamente a gente está falando aí de eficiência energética, a gente está falando de top do top de linha. Essa é uma fonte de 1200 watts, ou seja, você consegue colocar peças, GPUs que precisam dessa potência toda. 1200 watts, por exemplo, é aí já uma fonte que você pode parear com uma 4090, com uma ROG Matrix. Estamos falando de top do top de linha. E ao mesmo tempo, mesmo que você não vá colocar uma GPU que precisa de tanta potência assim, como essas que eu citei, essa é uma fonte que vai ter aí uma eficiência energética incrível, que vai funcionar e atender qualquer PC abaixo disso. E que de qualquer forma, se você tiver essa quantidade de watts, você tem aí um respiro, uma margem para você ir fazendo atualizações no seu PC. Entrando então agora na questão justamente dos 1200 watts aqui desse nome, vamos falar de o que isso significa na prática. Esses números nos nomes das fontes justamente vão falar até onde essas fontes chegam em questão aí de gasto energético. Aqui a gente chega até 1200 watts para atender todo o seu PC. E quando a gente vai calcular quanto que a gente precisa, né, de uma fonte, quando a gente está montando o nosso PC, a gente precisa pensar em vários fatores. Não só o quanto a nossa GPU vai gastar, mas a nossa placa-mãe, todas as coisas que a gente vai ter plugada e ainda por cima se a gente vai querer fazer overclock ou não. Porque é aquela coisa, quando a gente coloca aí ou a nossa GPU, a nossa CPU, o que for para fazer um overclock, a gente vai ter um gasto energético maior. E como eu falei para vocês, é sempre interessante a gente ter um respiro. Ou seja, se você faz aí o cálculo todo de quanto seu PC vai precisar usar de fonte, você chegar aí que você precisa de, sei lá, 800 watts, não compra uma fonte de 800 watts. Vai logo para uma de 1000, porque aí você tem esse respiro ali para se você quiser em algum momento, né, atualizar alguma peça, precisar trocar alguma coisa, se for adicionar algum periférico, alguma coisa que vai dar ali um gastinho de energia a mais, mas que já vai ser o suficiente para, enfim, ficar ali no engasgado. Então, quando a gente está falando de uma fonte como essa aqui, né, como a ROG Thor 1200 watts Platinum 2, a gente está falando de muita potência, porque 1200 watts, como eu falei para vocês, a gente já consegue parear tranquilamente com PCs que vão estar usando 4090, ROG Matrix ou outras GPUs aí Asus que são mais top de linha mesmo. Depois a gente tem essa nomenclatura aqui Platinum 2. O 2 é porque essa é uma versão atualizada dessa fonte com um design aí mais bonitinho e algumas modificações, mas a questão do Platinum sim tem aí um porquê. E isso vai ser justamente por conta das certificações que essa fonte tem. Vamos falar primeiro então aqui da 80 Plus Platinum, que é uma dessas certificações. Quando a gente está falando de fonte, justamente a gente tem que pensar na eficiência energética, porque é justamente isso que o produto precisa fazer, né? Ele precisa entregar energia para o seu setup. Mas quando a gente fala de fonte e coisas que emitem calor, a gente tem sempre uma perda, né, da energia que está sendo passada ali, que está sendo gerada. Essa certificação 80 Plus vai falar justamente de fontes que têm uma eficiência energética acima de 80%. Conforme você vai subindo nesse ranking, você vai recebendo certo nível de certificação. Nesse caso aqui, a gente tem uma fonte certificada 80 Plus Platinum. Isso quer dizer que ela tem uma das melhores eficiências energéticas de todas as fontes que são certificadas pela 80 Plus. Na prática, isso significa que quando você pluga essa fonte, coloca ela para funcionar, pouquíssima coisa dessa fonte está sendo perdida por causa do calor. E isso é muito importante para aquilo tudo que eu acabei de explicar para vocês, de justamente você precisar fazer esse cálculo.
Porque não adianta nada você ter uma fonte aí de 1.200 watts que não tem uma boa eficiência energética, que desses 1.200 watts, sei lá quantos estão sendo perdidos. Além disso, essa fonte também vai ter uma segunda certificação, que é a Cybernetics Platinum, como o nome da placa já diz, justamente porque a gente também atingiu patamares altíssimos. Nome da fonte explicado, vamos então agora falar da estrutura dessa bonitinha aqui. Bom, para começar, a gente já consegue ver que ela é uma fonte bem robusta. Ela tem um tamanho um pouquinho maior mesmo, mas ela não chega aí a ser uma fonte gigante, ela tá dentro dos padrões. Aqui na parte de cima a gente vai ter um serrilhado para passagem de ar com metal escovado bem bonito aí nos temas da ROG, e na lateral nós também temos uma área de LED RGB. Esse LED RGB aqui da pontinha pode ser ajustado aí com o Aura Sync da ASUS dentro do Armoury Crate, e você pode deixar o seu setup todo lindo, maravilhoso, bonito, com as cores que você quiser. Ainda falando aqui da parte de cima, a gente consegue ver uma ventoinha, e se a gente der uma olhadinha para os lados, a gente também vai entender que o tamanho dessa fonte se dá porque a gente tem dissipadores de calor aqui dentro dessa fonte. São dissipadores de calor especiais da ASUS que estão posicionados aqui internamente dentro dessa fonte, que junto com essa ventoinha, que é uma ventoinha especial, vão ajudar com a eficiência energética, porque vão manter a fonte resfriada, vamos dizer assim. Essa ventoinha aqui é uma ventoinha Axial-Tech. Se você não sabe o que é isso, calma que eu vou explicar. Ventoinhas Axial-Tech são ventoinhas aí especiais da ASUS que justamente vão ter uma eficiência de ventilação melhor, vamos dizer assim. A gente vai ter mais pás, a gente vai ter uma estrutura das pás com um recorte especial, e a gente também vai ter um anel externo para ajudar a manter a estabilidade e o fluxo de ar. Ou seja, nem a ventoinha dessa fonte aqui é uma ventoinha comum. Depois disso, aqui na parte lateral, a gente também vai ter uma coisa bem interessante, que é esse painel, vamos dizer assim, ó, que tá aqui nessa parte também próxima do RGB. A gente tem esse painel OLED, onde você vai poder visualizar várias coisas sobre a sua fonte e o gasto de energia. Ele também pode ser configurado aí para mostrar o que você quiser dentro do Armoury Crate da ASUS, e lá você vai poder definir se você quer que apareça um desenho, se você quer monitorar o que está acontecendo com a sua fonte, enfim, tudo a seu critério, como tudo que está dentro do Armoury Crate. Fora isso, aqui no resto de todo o entorno dessa fonte, a gente tem um design bem bonito, que eu tenho certeza que no seu gabinete vai ficar lindo. Certifique-se de pegar um gabinete aí que tenha vidro para você conseguir visualizar isso aqui, porque vai ficar, ó, show de bola. Depois disso, a gente entra aqui na parte dos cabos, né? A gente tem uma fonte modular. Eu devo dizer pra vocês, gente, que realmente fontes modulares foram algo que mudaram completamente aí o mundo, né, do hardware, o mundo da montagem de PCs, porque é uma coisa assim de outro mundo você pensar que há um tempo atrás a gente ficava com vários cabos saindo da nossa fonte e a gente deixava eles lá dentro do PC, e é isso aí. Agora, com fontes modulares, você define quais cabos você vai precisar, você pega só os cabos que você precisa para o seu setup, pluga eles aqui e pronto, você não fica com aquilo tudo bagunçado, tudo enfim. E outra coisa importante, justamente falando aqui da área de cabos, é que essa fonte está preparadíssima para o PCI Express 5.0. Esse é um dado importante para se você vai ter aí uma placa de vídeo como essas que eu citei aqui, que são mais top de linha, que vão justamente precisar de uma energia maior, vamos dizer assim. Então esses cabos revestidos especiais estão prontos aí para o PCI Express 5.0 e para as GPUs mais incríveis que você puder pensar da ROG. Além disso, a gente também vai ter aí 10 anos de garantia para esta fonte. Sim, gente, deem uma olhadinha aqui, ó, quando vocês estiverem comprando as fontes de vocês, nós temos um selinho, um certificado que fala aí sobre a garantia dos nossos produtos. Nesse caso, a gente está falando de 10 anos de garantia desse produto, que a gente sabe que é um produto que vai entregar com certeza tudo que você precisa e que vai durar, porque fonte a gente tem que ter esse respiro, como eu falei para vocês, e continuar atualizando ela aí nos nossos setups e deixando tudo bem energizado. Letícia, fonte linda, maravilhosa, potente, mas ela vai ser silenciosa no meu setup porque eu quero jogar em paz. Sim, gente, por último, mas não menos importante, vamos falar aí da questão do silêncio dessa fonte. Além da gente ter a tecnologia 0 dB nessa fonte, que o que significa? Essa ventoinha que ela não vai girar se você estiver usando menos do que 50% da potência aqui dessa fonte, consequentemente reduzindo aí o barulho para nada. Essa fonte também possui um certificado falando justamente sobre o ruído, que é o Lambda++, que é uma certificação aí da Cybernetics para a fonte que vai falar dessa vez sobre ruído. Então essa fonte aí só emite ruídos baixíssimos para não atrapalhar a sua jogatina, afinal esse é um produto pensado, feito, vendido para gamers. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e deixa pra mim nos comentários também quanto é a sua fonte, de quantos watts é a sua fonte aí na sua casa, do seu PC que você está usando agora, pra gente ver potente, não potente. Deixa pra mim nos comentários, a gente vai conversando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!